Olá, bem-vindo a mais um Estúdio Veja. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as eleições no Chile. No próximo final de semana, domingo, acontece o primeiro turno das eleições no Chile, para a escolha do sucessor da Michelle Bachelet, atual presidente. E para falar sobre o tema, a gente tem aqui no estúdio com a gente a Patrícia Krause, que é economista para a América Latina da COFACE. Tudo bem, Patrícia? Oi, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pela presença. Obrigada. Patrícia, acho que para começar, a gente queria entender o que esperar das eleições nesse final de semana. Tá bom. A gente segue aí um longo calendário político para a América Latina, né, que começou aí em outubro com as eleições legislativas na Argentina, né, que aumentou o poder do Macri, né, que presidente de direita, e agora vem as eleições presidenciais e legislativas aí do Chile. Eu acho que, ao contrário de outras eleições que a gente tem mais à frente, como a nossa própria, né, a gente não tem grandes riscos nesse momento, né. Acho que todos os candidatos, eles não têm nenhum de extrema direita ou de extrema esquerda, né? Então, a exceção da Venezuela, logo no começo do ano, mas que é uma eleição que a gente sabe que não é uma eleição democrática. Sim, sim. Essa do Chile, ela não reserva grandes surpresas, né? Grandes riscos. A gente tem 3 principais candidatos, né? Entre 8 principais. Sim, 3 que estão na frente. O primeiro que está na frente é o Sebastián Piñera, com 33% das intenções de votos, que é o ex-presidente, né? Ele presidiu o Chile entre 2010 e 2014. É uma pessoa considerada de centro-direita, até mais de centro, agora que parece que ele está vindo com propostas mais de direita, né? É uma pessoa, um dos milionários, uma das pessoas mais ricas do Chile, né, e tem o suporte do mercado, né, o mercado apoia a candidatura dele. Depois temos o Alejandro Guilher, que é uma pessoa muito conhecida no Chile, um jornalista de televisão, então, bastante conhecido. E atual senador. E senador, isso. Ele diz que ele seria uma pessoa de fora da política, o que não é bem verdade, porque, afinal de contas, ele já é um senador, né. Mas, e diz também que ele é um candidato independente, que ele corre de forma independente, mas, no fim das contas, ele tem o suporte da coalizão governista, né, a nova maioria, e diz que daria continuidade às políticas do governo Bachelet, né, então seria um pouco mais do mesmo. E por fim, a Beatriz Sanches, que é uma candidata, seria mais de esquerda entre esses 3, com 11% dos votos, né, o Guilherme tem em torno de 16% das intenções, que ela vem de uma coalizão que surgiu com os protestos que tiveram no Chile em 2011 por conta dos estudantes pedindo o acesso à educação, né? Então, ela diz que é uma pessoa mais esquerdista, como eu mencionei, então ela fala em aumento de impostos para os mais ricos, quem teria mais de 5 milhões de dólares em ativos, né? Ou as empresas de mineração também, né? Perfeito. Agora, a gente tem esses 3 candidatos, mas todas as pesquisas, apesar de no final do ano e começo desse ano, o senador Guilherme ter ameaçado ali, né, ensaiado ganhar um pouco mais de espaço entre a intenção de voto, a gente tem uma margem bastante confortável do ex-presidente Piñera como um provável sucessor da Bachelet nesse momento. Isso. Eu acho que nesse momento, para conseguir ganhar no primeiro turno, ele teria que conseguir 50% dos votos. Ele, em todos os cenários que a gente vê, acompanhando semanalmente as pesquisas, né, de intenções de voto, nada leva a acreditar nisso, né? Ele deve realmente ir para um segundo turno, que deve ocorrer no dia 17 de dezembro, mas provavelmente com o Alejandro Guilherme. Ele subiu um pouco, né, mas depois ficou ali, não ultrapassou uns 16, 17%, né? E aí, quando a gente pega as perspectivas, tanto de um segundo turno entre Piñera e Guilherme, ou Piñera e Sanches, o Piñera ele ganha com uma grande diferença, né? No primeiro caso de 48 a 40 e no segundo caso ali de 51 a 37, né? Tem uma grande parcela de indecisos, mas no Chile também é facultativo, você não é obrigado a votar, né? Então pode ser que também tem muitas pessoas que resolvam não comparecer no dia, né? Acho que não há um grande risco nesse sentido. O não comparecimento ele é esperado até, infelizmente, enfim. E foi um dos grandes problemas da Bachelet, né? Ela, até nas últimas eleições, a Bachelet estava cumprindo o seu segundo mandato, não consecutivo, porque o Chile não permite que os mandatos sejam consecutivos, ela foi eleita com baixíssima representatividade, porque
você teve uma ausência nas urnas muito grande, que é Isso. esperada também agora para essas eleições, que provavelmente vai eleger novamente o Pineira. Eu acho que assim como acontece em outros países da América Latina, há um grande descontentamento com a classe política, né? E com escândalos de corrupção que também afloraram durante o governo dela. Então, acho que isso contribui para que seja baixa a representatividade, até porque muitos acham que realmente o Pineira já vai sair vencedor no segundo turno. Então, não adiantaria comparecer às eleições. E esse não comparecimento pode trazer alguma surpresa ou é muito improvável? Eu acho pouco provável. Eu acho que quem vota no Pineira deve comparecer, porque é mais convicto, de fato, e não deve ter grandes surpresas nesse sentido. E o Pineira se elegendo, né, se confirmando essas previsões, o que a gente pode esperar do Pineira no governo? Bom, ele vai... O Chile passou por um período difícil durante o governo Bachelet, né? A popularidade dela já não era alta, você mencionou, né? Ela já foi eleita com uma baixa representatividade, mas também essa popularidade ela foi caindo no decorrer do tempo, por vários fatores, né? O primeiro deles é o cobre. O Chile depende muito do cobre, né? Então, 9% do PIB deles, em torno de 9%. Quando a gente pegar a média dos preços durante o governo Bachelet, ela foi bem mais baixa do que no primeiro governo dela ou no governo do Pineira, né? Então, isso já dificultou. Então, ela também teve reformas, ela prometeu, ela foi eleita principalmente com um pleito de que ela daria o acesso à universidade gratuito às pessoas, né? Então, e ela não conseguiu cumprir isso da forma que desejavam. Então, teve também pela questão do cobre, que caiu, não tinha recursos, né? Então, ela causou insatisfação das instituições que tinham subsídio do governo, que não poderia mais ter lucros, não poderia mais cobrar matrículas, então ficaram satisfeitos com essa mudança, e da população, dos estudantes de esquerda, que também disseram que essa reforma não foi muito adiante e que não garantiu, né? Só poucas pessoas, né? Então, ele vai herdar agora um cenário um pouco mais favorável, porque os preços do cobre a gente vê que ele vem recuperando, né? O mercado vem dando suporte a essa eleição dele. A gente vê que a confiança dos empresários e dos consumidores, que durante todo o governo Bachelet esteve num patamar pessimista, ele continua pessimista, mas ele vem subindo ao decorrer dos meses, né? Ela vem se aproximando ali do ponto que separa o pessimismo do otimismo, né? E também a reação que a gente vê na Bolsa, o Ibovespa deles, né, que seria o indicador de mercado, que é o IPSA, ele vem com a melhor performance aí desde 2010. Então, ele também vem mostrando esse otimismo com a economia, né? Eu acho que ele diz que vai fazer algumas mudanças, ele fala que vai aumentar a taxa de crescimento no país, né? Dobrar. Investimentos. Principalmente por conta de investimento, que ficou reprimido aí nos últimos 4 anos. É fácil. Claro que todas as campanhas que a gente vê falam nisso, vamos aumentar a taxa de crescimento e tudo, mas realmente um lado a conjuntura vai ajudar um pouco. E por outro lado, ele conta com um programa de investimentos que ele fala de 14 bilhões em 4 anos. Isso aí dá cerca de um pouco menos de 6% do PIB deles, é bastante coisa. E aí está a grande crítica dos economistas locais, será que ele vai conseguir esse recurso? Como viável isso é? Como isso é, né? Mas ele fala que com uma melhora da eficiência do gasto público, com certeza deve ter um espaço para isso, mas tamanho espaço parece um pouco otimismo, né? E também com redução de impostos, que foi uma das reformas do governo Bachelet, que ele promete reduzir, né? Voltar um pouco atrás do que foi feito. E quando a gente fala do legado da Bachelet, eu acho que foram as três reformas principais, né? Os 3 pontos onde ela acabou patinando, inclusive, muito, e foram responsáveis, junto com a economia, com a queda, né? Junto com a queda do cobre e da economia em geral, os pontos que foram mais críticos para ela, que é a reforma educacional, a reforma trabalhista e a reforma tributária. E o Pineira, ele vem num posicionamento muito claro, mais claro com relação à questão tributária e não muito claro com relação à trabalhista e à educacional. Como é que você vê esse legado da Bachelet nas mãos do Pineira, né? Para que lado que ele vai? Ele vai manter? O que ele vai manter do que a Bachelet fez? Olha, eu acho que ela foi muito utópica quando ela falou em livre acesso, né? Ter acesso para todo mundo
para o sistema universitário, né? Isso realmente, mas eu acho que levantou uma bandeira, que é algo importante, não só no Chile, como em todos os países, é melhorar o sistema educacional, melhorar o acesso e tudo. Isso é uma bandeira que deve continuar, a população pede isso e, de fato, deve continuar, mas de forma gradativa. Isso não tem como você falar agora vamos todo mundo ter acesso ao mesmo tempo, né? Então, acho que ele deve continuar nesse ponto. Na questão da reforma trabalhista, ela foi muito alterada durante a discussão no Congresso, né? E coisa também comum acontecer aqui, né? A gente sabe que muda muita coisa e depois aprova algo muito diferente do que foi proposto, né? E essa reforma ela acabou aumentando o poder dos sindicatos. No momento que todos os países diminuem o poder do sindicato, eles foram num movimento oposto, né? Então, eu acredito também que ele deve revisar isso, porque disseram que também há muitas brechas da legislação nova que poderia causar processos e tudo por não estar muito clara a questão dos dissídios e tudo. Então, acho que ele deve reduzir essas brechas e ir nesse ponto, tentar melhorar. A questão trabalhista foi a mais crítica do governo Bachelet? Não. Eu acho que o que causou maior impopularidade dela foi a questão da reforma educacional, que foi isso. Quem defendia ela, defendia por conta dessa reforma que ela dizia, né? E também teve o escândalo de corrupção envolvendo o próprio filho dela, né? Então, acho que isso também foi muito importante, né? O que também, o Sebastião Pinheiro também tem questões, também tem escândalo, investigações sobre durante a presidência dele, que ele teria utilizado a posição como presidente, né, para conseguir privilégios. Então, isso é um ponto que é importante, né? E que pode voltar com força total contra ele, né? Isso, com certeza, é um ponto de atenção. Eu acho que, como ponto de atenção para a presidência, uma possível presidência do Pinheira, tem esse ponto da corrupção e tem também o fato que a gente tem eleições legislativas também agora, né? Então, eles vão renovar toda a Câmara deles, né? E, com isso, pode ser que eles consigam maioria ou não. A perspectiva é que não consiga, né? Uhum. E, para conseguir fazer modificações, ele precisa de um apoio, né? Então, acho que são os dois grandes pontos de atenção aí. Perfeito. Agora, a Bachelet, ao mesmo tempo que ela está com popularidade mais baixa do que ela jamais teve no Chile, né? A expectativa é que ela termine o mandato com 25% de aprovação apenas. Uma pesquisa da Ipsos na América Latina mostrou que a popularidade dela fora do Chile é de 80%. 80% das pessoas aprovam. Então, quer dizer, existe uma dissonância muito grande entre como ela é vista internamente e externamente. Claro que para quem está ali vivendo o dia a dia da economia, qualquer alteração vai soar muito mais direta e vai ter um impacto muito maior. Mas a que se atribui, então, essa visão positiva da Bachelet fora do país? Quer dizer, essas reformas que ela propôs, apesar de não terem sido efetivas ou não terem sido implementadas da maneira certa ou no momento certo, elas têm um impacto positivo no longo prazo? O que faz ela ser bem vista fora da América Latina? Fora do Chile, perdão. Fora do Chile, eu acho que, como acontece em outros países, né? Como acontece com a Argentina, que por mais que o Macri atualmente seja mais popular do que a Bachelet, ele também tem uma forte resistência no país. Ele tomou uma série de medidas assertivas, ao ponto de vista, mas que geram um aumento de inflação e, para quem está na população, ela sente na renda dela essa diminuição, né? E atribui a quem está no poder, né? Também acontece no México um pouco, apesar de também ter algumas restrições quanto ao aumento de violência, sobre casos de corrupção em relação ao Peña Nieto, mas ele fez também algumas reformas importantes de abrir mercado na parte de petróleo, de telecomunicações, mas quem está lá não sente isso, né? Só vê os pontos negativos e aí eles correm o risco de um governo populista, né? Eu acho que é muito por isso, né? A gente teve uma redução foram um ano de baixo crescimento no Chile e que, por um lado, não é culpa dela, né? A gente sabe que tem um fator aí do cobre, mas, por outro, essas reformas dela não atingiram, né? Aumentar imposto foi claro o impacto que teve sobre as empresas, né? Tanto na questão de confiança como o reflexo no investimento, né? Então, acho que não surtiram efeito, de fato. E essa corrente populista que costuma vir sempre em contrapartida, o Pinheiro, a gente vê isso nele também ou não? Ele deve seguir um governo mais populista ou mais conservador? Não, mais por um lado conservador. Não vejo como um governo populista.
Ele está como oposição ao governo, né, atual, mas defendendo os empresários também, né, assim, ao contrário, por exemplo, da Beatriz Sanches, que fala em aumento de imposto sobre os ricos, isso não é mencionado, né, ele fala até em reduzir impostos, né, para poder chegar ao nível da OCDE, em torno de 24 e 25, que agora está em 27, para poder incentivar investimentos. Eu acho que ele está indo... Perfeito. E fora do Chile, o que a gente pode esperar no que vem com as eleições que a gente tem aí uma extensa agenda de eleições? A gente tem quatro principais eleições aí. Primeiro começando com a Colômbia em março. Ainda não está claro quem são os candidatos, mas deve ter muito uma discussão ali no sentimento anti-FARC, né? Que aí também é a mesma coisa. Acho que é essa mesma coisa. Aquela visão que você vê de fora como uma coisa positiva, finalmente conseguiram chegar a um acordo. Sim, se tornou um partido, oficializou, mas... Talvez nem tão positivo em relação a um partido, mas que pelo menos eles conseguiram acabar com esse, na teoria, acabar com o conflito, né, e diminuir a violência. Mas na prática a população tem dificuldade de aceitar que aquelas pessoas que durante muito tempo acabaram gerando violência agora tem um partido, né, ou que foram vítimas, tiveram familiares de vítimas e que não vão pagar por esses crimes, né. Então deve ter essa discussão muito forte nas eleições e indo contra, né, quem for o candidato do governo por ter feito brechas aí que eles acham injustas, mas em geral a gente não vê como um grande risco político. Na verdade, poderia até um pouco mais para a direita. Aí a gente tem as eleições em julho, no México, eleições presidenciais. Essa sim é preocupante. A Peña Nieto fez essas mudanças importantes aí de abrir o mercado, mas não foi no melhor momento, porque foi quando o preço do petróleo começou a baixar, né? Agora o preço está melhorando um pouco, né? Mas foi num momento ruim. Então ele tem uma baixa popularidade com a questão da violência, o escândalo de corrupção também, e pela questão do NAFTA, né? Ele foi muito criticado no momento quando ele convidou o Trump na época das eleições e como ele tem se posicionado diante do Trump. Então, as pesquisas iniciais mostram o Manuel López Obrador, que é o candidato extrema esquerda, que fala em voltar atrás na abertura do mercado de petróleo, na frente. Acho que é muito cedo para dizer, mas certamente seria um risco. E tem nossas eleições totalmente incertas, né? Isso aí dá para ficar horas falando sobre isso, né? Programas, isso, né? E a Venezuela, que Maduro disse aí na última semana que teria eleições, mas de que forma ninguém sabe. Não são eleições democráticas. Não são eleições democráticas. Desses exemplos que você citou, o México, sem dúvida, é o que acaba tendo relação maior com o Brasil, uma relação mais direta, ou nenhum deles chega a afetar o Brasil? Não afeta tanto nenhum deles. Eu acho que o que mais afetaria a maior relação seria com a Argentina, mas a Argentina acho que está indo para um caminho positivo. Está até ajudando a gente esse ano com a parte do setor automotivo na balança comercial, que está crescendo mais. Então, acho que não vejo tanto perigo, né? Como o Brasil também é um país muito fechado, no comércio não é tão afetado por esses países. Maravilha. Patrícia, obrigada pela sua presença. Obrigada, a gente vai ficando por aqui hoje. E domingo a gente estará lá cobrindo as eleições no Chile. Obrigada pela participação. Até a próxima.